A prova do Detran estão brigando para a prova ser em Libras. Eu tive acesso a algumas questões do Detran de Brasília. Porque, por essas minhas discussões, o próprio Ministério Público me chamou para poder ver se estava correto. E eu já fui logo dizendo, não, eu quero para poder ver, mas já vou logo dizendo que não. Colocaram uma imagem. A imagem é aquela do tabulador, do piso bem... que chama a atenção. Piso de sinalização. Aí tem 4 questões. Aí está lá o intérprete em Libras. Aquela imagem, letra A, sobe. Preste atenção. O da imagem é da placa quadrada inclinada com o trambulador, amarela. Aí, A, o intérprete, sobe. B, desce. C, plano. D, a própria resposta diz a imagem. Você está me entendendo a fraude? Primeiro ponto. Segundo ponto. A prova é de Libras para saber os conteúdos do que representa essa placa na estrada, onde ela está, o que é que diz, o que é para fazer com o carro. Não é de sinal de Libras. Então está desviado de foco. Não sei se você conseguiu entender. Esta placa aqui significa o quê? Diminua a velocidade. Preste atenção que tem alteração de cruzamento. Tem lombada. Próxima escola ou vila. Quer dizer, é essa a informação. Não, é o sinal. Pô, isso é fraude. Não é prova de Libras. É do conteúdo do sinal do Detran. Por favor. Agora eu trago isso para a escola. Aula de matemática. Subtração. É para cima ou para baixo? O intérprete faz para baixo. Aí ele vai e subtrai. Se é para cima, ele soma. Aí ele vai e soma. Porque o surdo não entende o que está escrito naquele texto. João tem 4 laranjas. Maria levou 2. Quantas ficaram? É para baixo. Já disse que é para diminuir. Já deu a lógica da resposta para a criança. E é isso que a criança pega. E fica viciada a vida toda. Por favor. Passarinho só tem um sinal. E o resto? Todos os pássaros só têm um sinal. Peixe. Esse é para peixe morto. E esse é para peixe vivo. Isso aqui é classificador de peixe. Porque ele vai para vários lugares. Porque isso aqui é o sinal de peixe. Porque ele está ligado à sexta-feira, que é a sexta-feira santa. Mas o que é que tem a ver? Peixe. Qual é o sinal de peixe? Quais os peixes que existem? Por favor. Isso aqui é barata e formiga. Veja como é lindo. Barata e formiga com o mesmo sinal. Por favor. Aracnídeos têm 50 mil espécies. Eles botam um sinal só de aranha. Mas escorpião também é aracnídeo. Por favor. Quer dizer, é medíocre o que estão colocando. Meus vídeos de 2012 diz, não tem sinal. Aí começaram a botar sinal à vontade, me criticando. Agora eu continuo a crítica. Parabéns. Não estava o sinal. Para que serve o sinal? O que leva o sinal? Qual o conceito do sinal? Porque não pode ser sinal pelo sinal para o surdo. Ele tem que aprender a responder o que, como, onde, quem, como, por quê. Se não fosse assim, como seria? Para poder ele ter autonomia e não ficar reproduzindo. Eu conheço um professor surdo que eu
Fiquei junto dele desde os 14, 15 anos, hoje já tem pedagogia, já cuidou da vida dele. Eu perguntei a ele o que era sexualidade. O cara tem pedagogia e tem o Letras Libras da Federal, que é só para dar diploma, né? Porque formação nenhuma, não ensina Libras, nada. É uma falcatrua. Mesma coisa é o curso de intérprete aqui do estado de Pernambuco também. Mesma coisa, desde 2006, quando eu entrei e denunciei a direção, coordenação, tudo, que era uma irresponsabilidade. Até hoje é a mesma irresponsabilidade. Não tem qualidade esses cursos. Não tem. Aí eu perguntei para ele o que era sexualidade. A resposta dele. Vou fazer devagar. Sexualidade é transar com todo mundo. É sexualidade para ele. É um surdo, professor de Libras, com curso de pedagogia, com curso de letras Libras. É esse cara que está na sala de aula ensinando o quê? Libras. Repetindo, com que consciência? Depois vem dizer que não tem deficiência? Por favor. Se não tem deficiência na pessoa, tem deficiência no ensino. Mas em algum lugar está errado, porque isso não pode continuar. Da forma como está, é só mentira. Mentira, mentira, e o engodo vai passando. O surdo vai entrando na faculdade sem ter noção nenhuma de nada. Tá, eu encontrei. Tabela periódica, tem sinal para tabela periódica. Hidrogênio é H, ferro é Fe. E o que é hidrogênio? O que é ferro? O que é lítio? O que é berílio? O que é mercúrio? O que é sódio? O que é magnésio? Ele nunca vai ser químico, porque não tem explicação para nada. O que é o éter? O que é o átomo? O que é célula? Sabe o que é célula? Uma bolinha que se divide com outras. Por favor, o que é isso? Todos os DNAs, mitocôndrias, tudo é RNA, tudo que tem dentro de uma célula é uma bolinha que se divide com outra. É mediocrizar o mental do surdo, porque ele não tem problema cognitivo. Então não estão sabendo ensinar. Mas ele precisa despertar. Porque ele não pode viver a vida sendo só professor. Como aí acontece em Juazeiro, em Petrolina e tantos outros, que eu conheço essa realidade. Chega um surdo, entra numa escola, ele é instrutor, foi contratado como instrutor, passou no concurso como instrutor, ele chega com as imagens para fazer o sinal, ensina 4, 5, 6 sinal, vai para outra escola, vai para outra escola, vai para outra escola. Isto é ensinar Libras. Tem um instrutor que ensina Libras para os alunos uma vez por semana. Isso é ensinar Libras. Me poupe. É isso que chama de qualidade de ensino. Me poupe. Está solto, está um buraco, está um fosso, está uma pouca vergonha, está uma insensibilidade, está uma irresponsabilidade, está uma fantasia na educação de surdos. Entregue aos intérpretes que hoje são funcionários das universidades federais, dos institutos federais, das faculdades públicas e privadas. Fazendo o quê? O mesmismo, porque está todo mundo protegendo o surdo, para ele ser o professor. Para aquele amiguinho dele, que ele interpretou a vida toda para ser professor, e ele se garantir no emprego. Está assim dentro da universidade. Dentro dos institutos federais. Eu achei interessante essa parte que o senhor falou sobre às vezes, a dificuldade de transmitir algo mais complexo, como a célula, por exemplo, como alguns assuntos da biologia, que é a diversidade. É uma complexidade. Eu não posso simplesmente dizer que peixe, só existe esse tipo de peixe aqui, porque a gente conhece diversas espécies e por aí vai. Mas o senhor concorda que isso é um problema? Família, como é que chama aquilo que a gente decorava no vestibular? Filo, família, classe, ordem, espécie, espécime. Surdo não aprendeu nunca isso e já entrou na faculdade. Como é que ele consegue? Isso. O que eu acho interessante é que esse problema, na verdade, se apresenta como um problema até mesmo dos próprios alunos ouvintes, porque até para o aluno ouvinte entender o conceito de célula e o conceito de diversidade existente dos animais, há uma dificuldade, porque a maioria das pessoas, muitas pessoas não conhecem a tanta variedade que existe de animais, elas vão classificar pelo que comumente conhece. E também, se for para classificar
outras coisas que há classificação, que tudo tem uma classificação, é mais difícil. Nem todo mundo tem entendimento do conceito da célula, por exemplo, até mesmo os próprios ouvintes. Às vezes não sabem que dentro de uma célula acontece tanta coisa, não sabe o que é a mitocôndria, não sabe o que é a organela, e por aí vai. Então, com base nisso, será que a dificuldade está no ensino ou está na língua? Isso é pergunta para a gente preparar uma feijoada e passar um final de semana só sonhando. Eu achei essa, assim, eu fiquei pensando nisso, por quê? Porque é uma dificuldade aparentemente de todos. Eu curso o curso de Calma, biologia, calma, assim, calma. todos não generalizando. Não, calma, 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 calma. Vamos lá. A informação está posta. O ouvinte escuta no rádio, na televisão, na discussão da sala, com um colega, no elevador, no carro, no ônibus, escuta em todo canto. Todo canto ele pega a informação. E ele pode procurar ou não. Se ele não foi procurar, ou perguntar, ou discutir, aí o problema é dele de se acomodar, ficar na zona de conforto, e nunca vai ser um biólogo, ponto. Tá? Nunca vai ser um biólogo. Para o surdo é diferente. Porque a informação não chega para ele como deveria chegar. Então, automaticamente, ele é privado do direito de ser um biólogo. Deu para entender agora? Então, nós estamos há praticamente 1 hora falando, e eu botei para escrachar em cima de surdo e de intérprete. Mas eu botei para escrachar porque o protecionismo está grande sem buscar uma alternativa. Tem como encontrar alternativa? Tem. Nós criamos a técnica do tripé da aprendizagem e a técnica da descrição visual sinalizada aplicada. São 2 técnicas para construir o processo cognitivo para o surdo. E dão certo. Já tem muitos vídeos meus colocados aí. E já tem muita gente trabalhando aí. Mas a gente está começando. Começando a quê? A gerar esses materiais. E eu convido a todos os alunos da gente, tragam os conteúdos de vocês, vamos montar as aulas e gravar para poder mostrar para o surdo. E não ficar como está. Então, quando você me pergunta, o problema dos alunos ouvintes também, quando você faz essa afirmação, eu digo, calma. Calma, por quê? Porque ao aluno surdo não está sendo dado o direito de entender, de aprender, de compreender. Empurra de todo jeito e ele vai dar o que der para o futuro. Não é assim. Nós precisamos gerar material adequado para que ele possa compreender e, a partir daí, fazer as escolhas. Então, o problema está na língua. Aí eu sempre digo, o problema está na língua? Não. O problema não está na língua. O problema está em quem está administrando e manipulando a língua. Por quê? Porque a língua, lamentavelmente, tem dono, né? Não deveria. Mas a Libras tem dono. Quem é a Libras? Quem é o dono? Tem uma professora que eu tive um bate-boca de frente com ela pesado. Porque a língua do surdo, eu falei, epa, ele comprou, foi? Tem atestado médico, jurídico, judicial, de compra e venda. Não pertence a ele. A língua é brasileira. Todos, patrimônio nacional, para todos. Acontece que é manipulada e mantida e controlada por um gueto. Um gueto de tá onde? Está dentro da comunidade surda, pronto. É o surdo da comunidade, e ainda tem mais. Só quem pode ensinar Libras é o surdo. Aí começa a complicar. Se o surdo não tem noção nenhuma, eu vou dar um exemplo para vocês aí, que aconteceu aí, em Petrolina. Você é de Juazeiro, mas aconteceu em Petrolina. Dentro do auditório da Univasf. Eu tenho esses vídeos tudo na internet. A surda chegou, eu estava falando na época que estava com o Zika vírus, explodiu. Eu acho que foi aí 2016, 2017, eu não sei direito. Estava explodindo essa questão do Zika vírus aqui em Pernambuco. Aí foi que eu fiz, abri um seminário e fui trabalhar com o Zika vírus, lá em Petrolina. Tinha surdos na sala. Aí, eu disse, porque até hoje não tem um sinal para Zika vírus. Só tem para dengue, com a letra D, e faz isso. Se eu virar a mão, é açúcar, diabetes. Se eu virar aqui, é o dengue. Para mim, já é uma coisa esdrúxula. Né? Não, mas quem cria sinal é surdo. Peraí, mas tem...
Eu já vi surdo que é sinal e eu fiz ele mudar, porque aquilo não tinha nada a ver. Aí a intérprete do Instituto Federal de Pernambuco, daí, chega, levantou a mão e disse, e mandou a surda que estava ao lado dela, vai lá dizer que tem sinal. É assim não, professor. Tá, a surda veio. Foi para o auditório, explicou que tinha o Zika, a chikungunya e a dengue. Aí fez um sinal para o Zika, chikungunya, alguém, em cima do mosquito. Aí eu olhei, pensando, o que é que eu faço? Detono ela ou boto para arrombar? Se eu detonar ela, ela vai ficar com raiva de mim, vou botar para arrombar. Porque aí eu fico com raiva, todo mundo do auditório fica com raiva de mim. De fato, saíram do auditório depois. Mas eu não tenho preocupação com isso. Eu não tenho que falar para agradar. A surda botou o sinal para o inseto. Mas não é no inseto. É o vírus que é diferente. Não é o rabinho do inseto, a pontinha do inseto, a cabecinha do inseto que vai dar a diferença. E eu detonei exatamente isso. E disse, está errado e vocês estão manipulando. Está no vídeo, está tudo lá, eu detonei. Por quê? Porque nem os intérpretes sabem de biologia. E quem interpretar biologia, meu? Não sabe matemática, quem interpretar matemática. Então, olha, eu aprendi matemática, que tem um sinal para quantidade. Sinal ordinal e cardinal aqui. Ordinal segundo, cardinal parado. Pronto, quantidade aqui. Estão dizendo agora que é só uma variação, pode ensinar uma coisa só. Isso aqui é para quantidade. Isso aqui é para ordinal e cardinal, é diferente. A matemática é diferente, não é um samba de crioulo doido, que você bota no amplificador e peneira o que ficar em cima é pedra. Não! Mas como não sabem matemática, empurra de todo jeito. Não sabe português, não sabe matemática, não sabe história, não sabe geografia, empurra de todo jeito. Aí o morro. Montanha. Como é que vai ser morro e montanha? Meu Deus, agora, vários morros. Agora faltou na cabeça. Não é planície, não, cordilheira. Cordilheira. É morro. Mas aqui em casa, perto da minha cidade aqui, tem 3 morros juntos. É morro. É uma cordilheira? Não, são só 3 morros. A cordilheira é uma carreira de morro. Quer dizer, é uma fraude o ensino para as crianças, adolescentes, surdos na escola. Finge que se aprende, entrega ao intérprete, o intérprete passa nota, ele vai passando e assim vai levando. O que vai ser da vida dele no futuro? Qualquer coisa, menos com competência para assumir com responsabilidade uma profissão com dignidade. Então, tem profissões que jamais vai desse jeito ter condições de ter um surdo. Não vai poder ter surdo em engenharia, não vai poder ter surdo em medicina, não vai poder ter surdo. Não vai! Porque não constrói o processo crítico reflexivo em cima das coisas. E a culpa é da Libras? Não. A culpa é do surdo? Não. A culpa é do sistema que não sabe ensinar e que fica maracutaiando tudinho. Adiantou responder? Sim. Não sei se está me dando retorno aqui, mas assim, algumas pessoas poderiam rebater essa questão da falta de vários sinais para os vários termos com a questão do contexto, né? Muitos dizem que o que vai variar não, escute, muitos dizem que o que vai variar é o contexto. Quando eu apresentei o meu questionamento para o meu problema de pesquisa, eu justamente fiquei indignada nesse quesito, porque os intérpretes, eles não têm formação específica para as disciplinas. E aí eu me questionava o seguinte, se já é difícil para uma pessoa que estuda uma disciplina específica transmitir os conteúdos, por exemplo, da biologia, que há vários termos, há várias nomenclaturas, eu fico imaginando para o intérprete que tem uma formação mais geral, mais completa. E aí eu perguntei para uma intérprete como ela fazia na tradução das aulas, nas disciplinas de biologia, quando ela estava traduzindo para o aluno surdo. E ela meio que me respondeu que o contexto iria determinar a variação daquele sinal, que, por exemplo, pelo contexto, eu vou entender que a picada está se tratando do vírus, que é outra classe. Só que é algo complexo, é difícil de entender, porque eu acredito que se você não explicar bem, ainda vai ficar parecendo que é apenas
que o mosquito ele é o vírus, que ele não é o vetor, que ele é um transmissor. Fica parecendo que o mosquito é um vírus em si. E era isso que eu ficava me questionando, porque a gente precisa aprender essa diferença do animal transmissor e para o patógeno, para o vírus ali. A gente precisa aprender essa diferença para não confundir, para não achar que mosquito é vírus e tá achando coisa errada. E aí ela me falou, não, mas é uma língua, a gente utiliza do contexto, a gente utiliza de outros recursos já existentes, de outros sinais já existentes para poder chegar no entendimento. Ela me deu até um exemplo de umas vacas que eles estavam estudando na aula de biologia, sobre algumas espécies diferentes de vacas. E aí, essas vacas, elas não tinham sinais para cada uma. Então, o que a intérprete fazia era pegar um classificador ali, algo visual na vaca e dizer, ó, vaca com tal coisa aqui é tal tipo de vaca. Mas não tem esse sinal. É algo regional, foi algo ali para classe, algo que foi usado especificamente nesse momento. E o que eu vejo que algumas faculdades, universidades de letras libras, elas defendem é que como a libras é uma língua, ela vai se utilizar desses recursos contextuais para poder dar sentido aos outros significados. E eu não estou dizendo que isso é certo ou que isso é errado, mas é o que vem sendo ensinado. As faculdades, algumas aulas que eu presenciei, elas dizem isso. E aí eu entendo que há essa falta, não sei se essa palavra é correta, de um vocabulário mais rico. E realmente é necessário. A gente que é ouvinte precisa, então eu acredito que para formar pessoas, como o senhor falou, com dignidade, com propriedade daquele assunto, realmente poderia precisar de uma revisão melhor desses assuntos. Pode falar. Primeiro eu vou dizer que você não é nenhuma novinha no conteúdo, na trama da Libras, não. Pelo seu discurso, você já é bem madura, já tem muito caminho andado nessa região, nessa área, e eu me sinto muito satisfeito por isso. Porque pelo menos você escuta. Vamos às novas belas mentiras. Isso que você trouxe para mim em relação ao mosquito, que não é o vírus, foi o que a surda fez comigo no auditório. Ela colocou sendo o mosquito e não o vírus. Então, bate exatamente o que está sendo repassado e que essa história do contexto é uma mentira.